Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Sou Erivelto Soares e você está no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. Nessa oportunidade, no quadro Futurismo e Crenças, trago uma questão inusitada, o qual ocorreu nesses dias na cidade de Goiatuba, na região sul de Goiás. Não sei se você viu esse noticiário, e esse noticiário repercutiu muito nesse fim de semana. A notícia é com referência a um pastor evangélico dessa cidade que em 2008 ele tinha feito um documento assinado, deixado com sua esposa, no qual dizia que teve divinas revelações do Espírito Santo e que passaria por um mistério de Deus, no qual ressuscitaria às 23 horas e 30 minutos, 3 dias após a sua morte. Então, devido a complicações que ele teve do Covid, ele morreu na sexta-feira passada, dia 22, e a ressurreição ocorreria na segunda, às 23 horas e 30 minutos da segunda-feira passada. Acontece que, para a frustração da esposa do pastor, familiares, a comunidade de fé e toda aquela gente que aguardava de frente da funerária, essa ressurreição não aconteceu. Por que não aconteceu? É isso que queremos tratar aqui para que você entenda em nome do Senhor Jesus. O que impressionou nesse caso, meu irmão, minha irmã, não foi apenas o fato dele dizer que iria ressuscitar ao terceiro dia. O que impressionou mesmo foi o número de pessoas que acreditaram que esse fato realmente iria acontecer. Olha, incrível como isso foi real. Em pleno século XXI, pessoas de todo tipo de idade, senhoras idosas, crianças, tá? Todo tipo de pessoas, principalmente cristãs, ali aguardando a tal ressurreição, de joelhos, orando, cantando hinos de louvores a Deus. É incrível como as pessoas vivem a fé de forma completamente contrária ao que é ensinado nas Escrituras. Com todo respeito, tá? A família do pastor, a comunidade de fé o qual ele fez parte, tá? A intenção não é nada de degradar a imagem de ninguém aqui, mas de dar uma resposta bíblica a essa questão e acordar o povo de Deus a uma realidade bíblica que não corresponde a esse tipo de ideias. Onde está escrito nos profetas que o dito pastor, ele ressuscitaria, e para que ele ressuscitaria? Qual era a finalidade dessa ressurreição? Era bíblica? O pior de tudo é que a ressurreição dele era nos mesmos moldes da ressurreição de Jesus Cristo, meu irmão. Olha que coisa terrível. Fiquei pasmo em ver pessoas fazendo vigília em frente da funerária, aguardando esse momento acontecer. O povo ali cantando hinos de louvores a Deus, porque ele vive, posso crer no amanhã, relacionando a ressurreição de Cristo com a ressurreição dele. E se isso acontecer, a gente, claro, vai ver ali através aqui dessa porta. Agora a gente vê a fé, a gente vê aqui as pessoas clamando, né? É muito importante isso que está acontecendo aqui também nesse momento. Infelizmente o povo pensa, que a ressurreição corpórea de Cristo foi uma ressurreição modelo. Não foi uma ressurreição modelo. Jesus não morreu e ressuscitou no corpo para que um dia nós viéssemos também a ressuscitar no corpo. Não existe promessa para que ninguém venha a ressuscitar ao terceiro dia, meu irmão, minha irmã. Não existe. Aquela ressurreição de Jesus foi única para atingir um propósito único registrado lá nos profetas. Já se dizia que uma mulher, uma virgem, daria à luz um filho que seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E essa profecia é relacionada a Cristo, não mais ninguém. E tinha a finalidade de apresentar razões empíricas que Jesus, o ente santo, aquele corpo de carne, era o Filho de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos irmãos em Roma, ele diz isso. Romanos 1, no versículo 1 ao 4, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus,
o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, olha só, veio da descendência de Davi e foi designado que Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela, olha só, ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Era desse Cristo que Paulo testemunhara. Por isso que aquela ressurreição de Cristo, meu irmão, minha irmã, foi importante, pois a partir de então, uma vez que ele ressuscitou, ele mostrou que era Filho de Deus, mas como também os apóstolos poderiam testemunhar acerca de Cristo, e todos aqueles que crescem também obteriam a promessa de um dia ressuscitar, embora não na mesma forma, no corpo físico, mas em um corpo de glória, porque a ressurreição de Cristo foi diferente. Falamos disso aqui em outra oportunidade, vou deixar aqui na descrição os links de vídeos que tratam especificamente dessa questão, tá bom? Observe que a ressurreição de Cristo foi tão especial e única, de forma corpórea, que serviu, de prerrogativa para os seus apóstolos. Não poderia existir apóstolos sem que tivesse visto Jesus ressuscitado. Era uma prerrogativa. Paulo foi questionado por conta dele ter sido considerado apóstolo sem estar entre os 12 que andavam com Jesus. E Paulo vem tratando dessa questão de uma forma formidável, que diz assim em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 1 ao 8. Olha só o que diz esse texto. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, pelo evangelho, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, por isso que foi única, exclusiva, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, até aquele momento que Paulo escrevera, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos foi visto também por mim. Paulo diz que viu Jesus ressuscitado, como por um nascido fora de tempo. Então, o fato que levou Paulo a ser um pregador da justiça, um pregador, um apóstolo da graça, é porque ele tinha a prerrogativa de apóstolo, por ele ter visto Jesus ressuscitado. Essa é a questão que tornou a ressurreição de Cristo especial. O corpo de Jesus, meu irmão, minha irmã, foi diferente desse corpo nosso. O corpo de Cristo foi uma obra do Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 1, no versículo 34 ao 35, diz isso. O anjo fala com Maria a respeito da obra de Jesus, e esse Jesus viria do ventre dela. E ela se queixa ao anjo. Como isso seria possível? E diz assim o texto. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Realmente era algo impossível. Como é que a mulher poderia engravidar sem que tivesse relação com homem algum naquela época? Hoje acontece, tem inseminação artificial, mas naquela época não tinha essa tecnologia. E ela se queixou. Então respondeu-lhe o anjo responde a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O que seria chamado Filho de Deus? O corpo de carne, o ente santo. É por isso que esse pastor não ressuscitou, e nenhum ser humano pode ressuscitar nessa matéria física. Por quê? Porque essa matéria física é diferente da qual foi a matéria física do Senhor Jesus. É por isso que a ressurreição corpórea nunca foi ensinada nas Escrituras, foi mal compreendida pela tradição. Esse é um ponto que também tratamos aqui, vou deixar no link da descrição um vídeo falando sobre isso. Aí aparece logo as objeções, dizendo assim, mas abençoado, Lázaro, ele ressuscitou no corpo físico, não foi verdade?
A filha do chefe da sinagoga, a filha de Jairo abençoado, ela ressuscitou no corpo físico. Não foi uma ressurreição física? O filho único da viúva de Naim, o filho dela, o único filho, também ele ressuscitou no corpo abençoado. E aí, como é que fica essa questão? Aí eu pergunto a você, essas ressurreições foram de uma morte de 3 dias? Não, absolutamente não. Essas ressurreições foram escatológicas? Foram relacionadas à ressurreição do último dia? Não. Estava escrito nos profetas acerca dessas ressurreições? Não, absolutamente não. Então por que eles ressuscitaram abençoado e o pastor não poderia ressuscitar? Porque não foi Jesus que disse que ele ressuscitaria, meu irmão, minha irmã. Foi ele mesmo que se autodesignou, que se autoprofetizou em nome do Espírito Santo, dizendo que aquilo ocorreria na vida dele, tá certo? Foi ele, o desejo dele, do coração. Não foi que o Senhor tinha dito que aconteceria, porque nas Escrituras não fala acerca disso. Não há propósito disso, pela qual ele viera a ressuscitar. Ao contrário desses que ressuscitaram no corpo, e eu vou explicar por que eles ressuscitaram, e que se torna diferente da ressurreição desejada pelo pseudo-pastor. Os milagres que eram manifesto pela pessoa de Jesus, como também dos apóstolos, de fazer com que mortos viessem a ressuscitar, e Jesus fez muito isso no dia de sua carne, ocorreram com uma finalidade de atestar que ele, Jesus, falava da parte de Deus da mesma forma eram os apóstolos, não de proporcionar um culto eletrizante, de um momento de puro êxtase, onde as pessoas pulam, falam em línguas, ficam ali alucinadas, achando que há anjos voando naquele local onde está acontecendo um milagre. Não era isso que estava acontecendo. Não era essa a finalidade dos milagres que Jesus fazia, principalmente de ter ressuscitado aqueles mortos no corpo físico. Foi com uma finalidade específica, tá bom? Não sei se você se lembra, quando na festa da dedicação perguntaram a Jesus se ele era o Cristo, ele respondeu o quê? Já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Percebeu? Eram aquelas obras que testificavam dele ser o Cristo de Deus. O que foi que Nicodemos disse a respeito de Cristo devido aos milagres que ele realizara? Ele chegou e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Percebeu? Jesus só foi identificado por ter vindo da parte de Deus, ser o Cristo de Deus, por conta dos milagres que ele realizara. E um desses milagres era de ressuscitar os mortos, assim que aconteceu com esses 3 na ocasião. E por isso que eles ressuscitaram, não que fosse algo que deveria acontecer sempre, porque não acontece mais. Não precisamos de milagres extraordinários para que a gente ateste que a palavra de Deus fale do próprio Deus. Toda a sua obra está documentada aqui nos escritos, o qual temos acesso e testifica do próprio Deus. Não precisamos de mais nada que ateste isso. Ao contrário da época ao qual ele estava presente, que precisara. Perfeito? É incrível, meu irmão, minha irmã, como o povo de Deus esteja todos os domingos, todos os dias praticamente, nas denominações. Tem denominação aqui, tem culto todos os dias, e não aprenderam nada de Cristo. Como é apresentado nesse vídeo, eles ali, 11h30 da noite, aguardando a tal ressurreição acontecer, sem fundamento bíblico pela qual essa ressurreição acontecesse. É incrível! Em pleno século XXI, se fosse realmente possível esse camarada ressuscitar, como ele disse, desejava ser, a ressurreição de Cristo cairia em total descrédito. E esse Senhor seria aclamado como o verdadeiro Cristo de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você que estava aí, às 11h30 da noite, aguardando essa ressurreição acontecer. Você já parou para pensar que essa sua atitude estava desvalidando a obra de Cristo? O fato dele não ressuscitar ao 3º dia só atestou quanto que a ressurreição de Cristo foi única e intransferível. Única, exclusiva. Por mais que o pastor tivesse boas intenções, a verdade é que uma ressurreição de 3 dias estava completamente designado à pessoa de Cristo e mais ninguém, tá certo? Isso o tornou a ressurreição dele única
exclusiva, a qual ninguém pode passar de forma igual. Da próxima vez que aparecer, que surgir pessoas falando dessas coisas proféticas como se fossem de Deus, você pense duas vezes antes de aguardar que isso seja necessário, possível, profético, porque não tem fundamento bíblico para que essas questões sejam reais, tá bom? Essa é a verdade das Escrituras, a verdade essa que glorifica a Deus. Nos minutos finais dessa nossa reflexão, quero deixar claro para você, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer, sem medo de errar, sem receio algum, que esse abençoado já está com o Senhor em seu corpo de glória desde a sexta-feira, quando ele partiu aqui desse plano terreno no seu corpo físico. Olha, se toda aquela gente tivesse entendimento que a morte ela foi tragada pela vitória em 70 com a queda de Jerusalém, jamais tomariam essa atitude que tomaram. Jamais. Se esses cristãos tivessem entendimento, não fariam o que fizeram. Ficariam tranquilos, cientes de que o irmão já está com o Senhor para sempre. Essa é a questão que trouxemos, pela qual atestamos o porquê que o pastor não ressuscitou. Está aí mais uma abençoada reflexão, espero que lhe tenha sido útil. Se foi, não se esqueça de registrar o seu like, compartilhar nas suas redes sociais de amigos, muito importante que ele também entenda essa questão. E faça aquilo que você faz muito bem sempre, que é deixar o teu feedback aí na aba de comentários. Muito importante saber o que você achou desse noticiário, mais um fato inusitado aí em Goiás, tá bom? É só você colocar aí nos comentários, responderei a todos. Vou ficando por aqui, gratidão pela tua participação, um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!